Olhando para a luz de Jesus, nós celebramos neste quarto domingo de Quaresma, como Sínodo Noroeste Rio-Grandense. Esta luz ilumina o nosso caminho e nos dá capacidade para vermos para dentro das trevas que se espalham no caminho de tanta gente. É muita morte, são muitas lágrimas, é muita dor, é muito medo. Nos alegramos com a tua presença, meu irmão, minha irmã, nesta celebração online. Único jeito que nós temos para celebrar nestes tempos, nestes dias tão sofridos. Jesus Cristo nos diz em João, no capítulo 3, nos versículos 14 até 15, assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado, para que todas as pessoas que crerem nele tenham a vida eterna. Deus está presente. Deus está presente, todos o adoremos, com respeito nos prostremos. Deus está conosco, o que não se cale, Deus as nossas almas vale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Deus está presente, querubins prostrados, são e servos consagrados. Santo, 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 vem cantando em hino, todo exército divino. Ó Senhor, com fervor, nós também cantamos, gratos te exaltamos. Pai benigno e santo, possa exaltar-te, em espírito adorar-te. Saiu dos anjos, entre onipotente, e adorar-te reverente. E o Senhor, com amor e com humildade, faça o que te agrade. Celebramos em nome de Deus, cuja palavra ilumina a nossa vida. Em nome de Jesus, palavra encarnada, a luz da vida. E em nome do Espírito Santo, força motivadora e consoladora nestes dias de trevas. Amém. Confessemos os nossos pecados. Querido Deus, sob a luz do teu amado Filho Jesus Cristo, confessamos nossa inanição perante a situação de pandemia que estamos vivendo. Confessamos a nossa falta de capacidade de entender ao certo todo esse terror que nos cerca. Confessamos
que às vezes só pensamos em nós e não na nossa missão de auxiliar na proteção e salvação de vidas, no que o Evangelho do teu Filho Jesus Cristo tanto nos compromete. Te confessamos também que não agimos o suficiente na defesa da natureza, tua criação. Preservar o rio Uruguai, o seu correr livre como tu o criaste, salvando o último trajeto que ainda corre livremente, o que o projeto das barragens de Panambi e Carabi quer acabar, nos parece não ter nada a ver com a gente. Suplicando pelo teu perdão, nós vamos ouvir a canção e vamos cantar junto. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Em nome de Jesus Cristo, a luz do mundo, eu anuncio o perdão de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livres da culpa, por Jesus, a luz do mundo, nós suplicamos. Tem, Senhor, piedade de tantas famílias enlutadas pelas vítimas do coronavírus. Suplicamos pelas pessoas que sofrem nas UTIs, por outras tantas que nem estão tendo acesso a este tratamento intensivo, em função de tanta falta de responsabilidade dos setores responsáveis. Suplicamos por tantas e tantas pessoas que estão passando por tanto medo perante toda esta situação, por muita angústia, por muita dor. Tem, Senhor, piedade das pessoas que já perderam a esperança, que se encontram desanimadas, que buscam em Ti, ó Deus da vida, forças para alimentar a sua fé, para se cuidar e para cuidar das outras pessoas. E neste Dia Nacional de Luta contra as Barragens, suplicamos pelos nossos rios que eles possam continuar correndo livres, fazendo o seu papel de forjar sempre mais vida. Enfim, suplicamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. Dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade, a um só tempo gera a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida, apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e guardada tua justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós e eternizo. A oração nos une como comunidades. Mesmo assim, quando estamos em celebração online, quando cada família está na sua casa, cada pessoa no seu cantinho de vida, e celebramos. Hoje, orando, celebrando, ouvindo essas canções maravilhosas,
como Sínodo Noroeste Rio-Grandense, neste 4º domingo de Quaresma e nesse Dia Nacional de Luta contra as Barragens. Nós queremos orar agora para nos preparar para a liturgia da palavra. Orar pela palavra de Deus também nos une, nos fortalece, nos acalma, nos faz parar um pouquinho, maneirar um pouquinho e ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer. Oremos. Amado Deus, Senhor da vida, que essa celebração do Sínodo Noroeste Rio-Grandense possa nos fortalecer. Que os textos bíblicos previstos para hoje possam ser a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que possamos aqui, em união, em comunidades irmãs, buscar esperança para o mundo. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, a luz do mundo. Amém. Tua palavra é semente, e tu és o semeador. O meu coração é a terra, e tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra. Então, os israelitas saíram do Monte Hor pelo caminho que leva até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar.
A escuridão cobria tudo e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Que haja luz, disse o Criador. Eu sou a luz do mundo, diz o amor encarnado. Vocês são a luz do mundo, é o envio que recebemos. As trevas da morte parecem cobrir o mundo em nossos dias de Quaresma de 2021. Passado mais de um ano desde que o novo coronavírus desembarcou em território brasileiro, o poeta vai dizer: quantas casas e jardins desertos, quantas mesas num canto, quantos sofás órfãos na sala, quanta dor tão doída, quantas saudades sem fim. Que falta nos fazem aquelas histórias contadas e recontadas na família, sobretudo quando apenas restou o eco sombrio e desolado das palavras silenciadas. Por que se apagou a luz e o brilho de vidas vividas tão intensamente? É como se até mesmo a memória desaparecesse com a separação das pessoas que nos deixaram assim tão precocemente. Nem sequer tivemos o conforto de contar com um velório decente e uma despedida digna. Partiu solitário, dividindo a tristeza e a solidão com os membros da família enlutada e destroçada. Restou o silêncio. Restou o silêncio de uma ausência, de um espaço vazio, de um vácuo sem fundo, de um nome e de um rosto que para sempre partiram. De uma história bonita, mas brutalmente interrompida. Nesse cenário, a vida de Jesus traz desafios de amor e misericórdia para nós, mas que nos deixam muitas vezes desconfortáveis com relação a outros e outras. Porque no fim, muitas vezes perdemos o sono por saber que Jesus é imensamente misericordioso com quem a gente acha que é pior do que nós. Quantos e quantas Jesus abraçou que talvez foram piores, muito piores, que muitos e muitas de nós. E é duro às vezes saber que ainda assim Jesus estaria aberto ao nosso arrependimento e abraço. Apesar de para muitos cristãos a imagem que fazem de Deus é de um juiz implacável, impassível, sem coração, sempre pronto a defender a lei e a pronunciar sentenças com visões do inferno. Mas Jesus diz claramente que Deus enviou seu Filho ao mundo para conduzi-lo à vida e não para condená-lo. É a gratuidade do amor de Deus que nos salva. O ser humano é absolutamente incapaz de chegar a Deus por sua própria razão ou força, como nos lembra Lutero. Mas que esse ser humano depende tanto do próprio Deus, assim como uma criança depende de nascer e para sobreviver. Precisamos experimentar e testemunhar o Evangelho do diálogo e da solidariedade, especialmente no contexto de indiferença mortal, com requintes de crueldade que vivemos hoje no Brasil. Custa-nos entender que Deus não se deixa guiar pela lógica do poder, da indiferença e da punição. É incrível a facilidade com que os homens, sim, no gênero masculino, que dirigem nações e igrejas e se apresentam como procuradores da justiça e de Deus. É incrível como sentam na cadeira como juízes, cadeira
que o próprio Jesus recusou? Com que frequência nós nos escondemos por trás de máscaras, não aquelas que hoje são necessárias para proteger e salvar vidas. Sim, com que frequência nos escondemos por trás de máscaras de benfeitores, prontos a denunciar o cisco no olho dos outros, sem nos darmos conta do nosso próprio lixo? Definitivamente não é esta a postura e o Evangelho de Jesus Cristo. O Messias enviado por Deus e feito carne em Jesus de Nazaré é outro. Sua prática é bem diferente e aponta outros caminhos. Ele recusa a cadeira de juiz e senta ao lado das pessoas acusadas. Ele senta ao lado como benfeitor de defesa. É para esse Jesus, levantado na cruz entre dois condenados, que somos chamadas a voltar nosso olhar. Neste tempo de Quaresma, tempo que antecede a Páscoa, nós, enquanto comunidade, somos chamadas a olhar para a cruz de Cristo, não como juízes ou com medo, mas com a esperança e a certeza de que ali está a força na caminhada. Essa força da caminhada conjunta se soma, se multiplica como os irmãos e as irmãs das vítimas de barragens, que diante dos fracassos nas negociações, diante da demora das indenizações e sofrendo o preconceito e os desmandos da sociedade desinformada, às vezes esses irmãos e essas irmãs cansam e desanimam também. Que nesse dia 14 de março, Dia Internacional de Luta contra as Barragens, a luz de Cristo ilumine e fortaleça a caminhada dessas milhares de famílias que são forçadas a deixar sua história, sua cultura e seu lar para trás. Na luta contra as barragens, há vidas que a violência interdita, mas não as vence. Suas memórias, suas lutas ressuscitam. Diante de tantas possibilidades de produção de energia que há hoje, não é mais possível nem viável essas imensas obras trancando o leito normal dos nossos rios. Nossa total solidariedade à causa. Água e energia não são mercadorias. Irmãos, muitas pessoas sofrem com doenças, com dores, solidão, separações, luto, assim como antes de começar essa pandemia. Por isso, hoje, mais do que nunca, precisamos da contribuição de todos os segmentos religiosos para juntos construirmos uma necessária unidade social nessa grave crise sanitária e humanitária pela qual passa o Brasil. O tamanho da pandemia pode ser medido pelo colapso da rede de saúde e hospitalar. Os olhos do mundo hoje estão voltados para o Brasil, pois nos tornamos um risco mundial. Como igreja, não podemos nos permitir abandonar os cuidados mínimos necessários. É hora de todas elas se unirem e deixar de lado seus dogmas, suas supostas verdades e lutar pela vida, a causa do projeto do reino de Jesus Cristo. Precisamos, como luz do mundo, resgatar a solidariedade e a empatia das pessoas e exigir a vacinação em massa. A vacina, apesar da picada, é certamente um abraço da ciência e de todas as pessoas de boa vontade sobre a terra. Irmãs e irmãos, como pessoas batizadas e como igrejas no dia a dia, mesmo sendo resistentes ao chamado de Deus, mesmo assim, a luz do Criador continua iluminando o nosso mundo.
Ele não se afastou, pelo contrário, está bem presente entre nós. Em cada gesto de amor à vida, em cada participação concreta em promover a justiça social, Cristo, o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvá-lo, está presente e caminha lado a lado conosco. Cremos nisso? Então vamos. Amém. Deus, conforme testemunho bíblico, não atende à oração de indivíduos. Ele atende ao clamor do povo. Povo que se une e confessa a Ele como Criador, Salvador e Santificador. Por isso, confessemos nossa fé conforme o ensino dos apóstolos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. E a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Pra sempre e sempre e Neste quarto domingo da Quaresma, nos unimos em oração, como pessoas cristãs que intercedem em favor das necessidades de outras pessoas e da criação de Deus. Porque a Quaresma também é tempo de nos lembrar que, embora estejamos vivendo momentos de dor e muitas vezes de trevas, a luz está presente e brilha em nossas vidas. Precisamos estar com os olhos fixos na luz de Deus para não desanimar. Ainda que distantes fisicamente, nos aproximamos pela fé e pelo amor de Deus. Assim oramos. Deus de amor e misericórdia, nos achegamos diante de Ti com humildade, pois carecemos da luz que enviaste ao mundo em Cristo Jesus. Rogamos por forças para a caminhada. Intercedemos, Senhor, pelas igrejas, para que ela possa continuar a ser sal da terra e luz do mundo, e por seus ministros e suas ministras, lideranças, por cada membro, que embora não possam viver comunidade como gostariam, possam viver a fé em Ti, em seus lares e em suas vidas, encontrando Tua luz, o calor e o aconchego necessário para dissipar as trevas que os rodeiam. Intercedemos pelas autoridades do mundo, para que hajam com justiça e sabedoria, para que usem seus cargos para a defesa
e proteção da vida. Que neste momento se esqueçam de interesses pessoais, que os poderes que legislam nosso município, nosso estado e nosso país possam unir forças e agir, visando o bem comum, ou seja, a vida das pessoas. Intercedemos pelas pessoas que vêm lutando há muito tempo contra as barragens, naquelas que tiveram suas vidas afetadas pela construção das barragens, que perderam seu pedaço de chão, que não foram indenizadas como prometido, que tiveram suas histórias modificadas em nome de um progresso que nem sempre tem cuidado com a vida. E naquelas que continuam nessa luta, que tu, Senhor, possas fortalecê-las e animá-las, lembrando que o cuidado com tua criação é tarefa de todos e todas nós. Intercedemos, Senhor, pelas vítimas da pandemia, pelas pessoas que estão doentes, que sofrem com a superlotação nos hospitais, pela insegurança em relação ao futuro, pelas pessoas que estão enlutadas, que pranteiam suas perdas de forma isolada, sem ao menos uma despedida, sem receber os abraços que lhes são de direitos nesse momento. Pelos profissionais da saúde que chegaram à exaustão, tendo que fazer escolhas difíceis, renova, Senhor, as suas forças. Intercedemos pelas pessoas que estão sofrendo com a ansiedade e com a depressão, e com tantos outros desdobramentos trazidos pelo Covid. De uma forma ou de outra, essa pandemia tem nos afetado, e por isso rogamos por cuidado e proteção. Pedimos, Senhor, que nos dê força e sabedoria, para que também nós possamos fazer a nossa parte no caminho para a cura, para que tenhamos consciência de nosso papel na melhora desse quadro tão triste que temos nesse tempo. Rogamos pela tua luz, para que fortaleça a nossa fé, que assim possamos também nós irradiar a sua luz, iluminar o caminho por onde passarmos. E tudo mais que temos em nosso coração e em nossa mente, entregamos com confiança quando oramos a oração que Cristo Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus quer nos animar e nos fortalecer na caminhada. Por isso recebemos, pois, a sua bênção para a nossa vida. O Senhor esteja sobre ti, para te mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao teu lado, para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti, para te salvar da falsidade. O Senhor esteja abaixo de ti, para te amparar quando caíres. O Senhor esteja dentro de ti, para te consolar quando estiveres triste. O Senhor esteja ao redor de ti, para te defender quando outros te atacarem. O Senhor esteja sobre ti, para te abençoar. Assim te abençoe o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há motivos de esperançar. Há motivos para servir a Deus. Mire-se na sua luz e siga na paz. Amém. Pelos campos e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras.
minha vida.